Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia, Márcio. E aí, preparado para esse bate-papo aqui? Só Deus mesmo para preparar, né? Vou falar para você. Primeira vez que eu tô nesse ambiente e o nosso lado humano fica nervoso, né? Mas é Deus que nos sustenta. Ele é o guarda fiel, né? Ele é tremendo. Mas eu quero dizer para você, pastorzão, fica bem à vontade. Tá bom? Fica bem à vontade. Nós estamos aqui em família. Estamos em casa. Isso, exatamente. E Deus está no controle de tudo. E aí eu vou começar fazendo a primeira pergunta, né? Uma das perguntas mais assim, óbvias, né? Que a gente precisa, e a gente faz logo a pergunta, como foi a sua conversão a Deus? É uma história engraçada. A primeira vez que eu fui numa igreja, que eu lembro, foi numa igreja evangélica. Pedi a minha avó para ir com ela na escola bíblica. Minha avó, que frequentava a igreja batista, né? Era membro de lá. E eu ia muito para a escola dominical. Só que meu pai e minha mãe são católicos, então eu segui essa trajetória. Acabei me envolvendo com as atividades e tornei ministro da palavra, ministro da Eucaristia, professor do Crisma, líder de juventude regional. Então eu gostava de estar envolvido. Só que, por conta das decepções que eu tive, acabei vendo que não conseguia ver Jesus nessas decepções, nesses lugares. Então acabei me desligando da igreja. E, engraçado assim, encontrei a minha esposa e sofri uma cirurgia no pé, né? Tive que tirar uma verruga plantar, fiz uma cirurgia. E ela também já tinha saído da igreja evangélica e falou: a minha amiga está me convidando e eu estou indo para a igreja. E eu com o pé enfaixado, não podendo pisar direito, falei para ela: mas você vai sozinha? Você não quer que eu te acompanhe? E nisso fui para uma igreja. Era uma igreja de ministério, né? E durante o culto, engraçado que eu me entreguei ali no momento e reparei que minha mão estava se levantando sozinha. Eu olhava para a mão e falei: o que a mão está fazendo aí levantada, erguida? A mão se converteu primeiro. A mão se converteu primeiro. Eu sabia. Aleluia. Olhava para a mão e falava: ué, por que eu estou com o braço levantado? Quando eu fui ver, já tinha alguém já me abraçando, me levando para o altar. E eu meio assim: mas por que está me levando para o altar? Minha experiência católica, né? Então eu não tinha essa experiência de conversão. E por quê? E aí o pastor começou a orar e eu olhava, eu falei: eu acho que Deus está nesse negócio. E como tudo que eu faço eu gosto de mergulhar de cabeça, falei: eu vou apostar todas as fichas que eu tenho nisso. E lá eu fui trabalhando, né? E eu gosto de trabalhar, gosto de me doar. Nessa igreja eu cheguei até o diaconato, como é igreja de ministério, né? Então tinha a questão do obreiro, diácono e pastor. Então eu cheguei até o diaconato, professor de escola bíblica. Só que também começava a verificar que alguma coisa acontecia lá. Então eu não vou citar os pormenores porque também não é ético, mas eu e minha esposa recebemos do Espírito Santo para poder visitar outras igrejas. E como eu sou professor de educação física, eu dava aula numa academia, já conhecia o meu querido amigo pastor Alexandre, que está lá agora em Palmas, que era o pastor da Nazareno de Miguel Couto.
frequentava os encontros de família da Nazareno, porque eu sempre gostei disso. Então a gente conheceu a Nazareno através desses encontros de família. E aí eu falei, vamos visitar. E para você ver como Deus age, né? O pastor falou, ele me chama sempre de professor. O pastor Alexandre falou, professor, no final do culto eu quero conversar com você. E lá no culto, sentindo a presença de Deus, o mover do Espírito dentro de mim, e eu via isso na minha esposa também, fui conversar com o pastor e a primeira coisa que ele fala, o que está acontecendo? Eu sempre falo que eu quero ter essa sabedoria, esse discernimento do pastor Alexandre. Eu, nada. E o pastor Alexandre falando comigo. Ovelha de outra igreja não visita no domingo. E aí eu falei, pastor, então eu vou contar. E contei tudo para ele. E ele falou, você querendo, a igreja está de portas abertas. Essa é a casa do seu pai. Conversando com a minha esposa, na mesma noite, falamos, não vamos procurar mais nenhuma igreja. Vamos ficar na igreja do Nazareno. Eita, glória. E lá começou a nossa trajetória na igreja do Nazareno. 2017, se eu não me engano. Acho que é isso aí.